Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Eric Guedes, mais uma aula com vocês de matemática. Hoje com o tema divisão de números racionais na representação de decimal, tá? Então, nós vamos abordar hoje alguns conceitos básicos e algumas dicas de como fazer o cálculo bem mais rápido. Então, vamos lá. Primeiramente, conceito, né? Lembrando que os números decimais são aqueles números que temos, assim, por exemplo, a parte inteira, que vem antes da vírgula, no caso, pode ser unidade, dezena, centena. E nós temos os submúltiplos, que vem após a vírgula, pode ser décimos, pode ser centésimos, milésimos, e assim sucessivamente, né? E aí nós temos aqui um método prático de como resolver, né? Então, assim, basicamente a divisão. Então, no caso seguinte, qual que é a ideia? Vamos falar sobre assim, um método de equivalência. Isso quer dizer que a vírgula poderá, no caso, ser deslocada, tá? E trabalhar com potência de base 10. Isso quer dizer que nós vamos trabalhar com números que são números decimais e para facilitar, nós vamos deixar igualados com o número de casas após a vírgula, multiplicando ou por 10, ou por 100, ou por 1000, ou 10.000, sucessivamente, tá? É uma regra bem prática, bem interessante para nós utilizarmos aí, tá? Ou então, trabalhar com forma de fração, que nós vamos abordar um pouquinho aqui com vocês. Então, vamos lá. Aí é o seguinte, vamos supor aqui, ao fazer uma divisão entre o número 0,504 por 1,2. Então, vejam que aqui, pessoal, do número 0,504, nós temos 3 casas após a vírgula. Ou seja, aqui nós temos, no caso, 3 algarismos, né? A parte inteira é 0. Temos 5, que é o décimo. O 0, que é o centésimo. 4, que é milésimo. E aqui tem o número 1,2, que o 1 é a parte inteira, tem unidade. Cada aqui eu tenho 2, no caso, décimos. Vejam que aqui nós temos 3 casas após a vírgula. E aqui nós temos somente uma. Então, olha aqui a regra. Ó. O primeiro método aqui, devemos multiplicar o dividendo divisor pelo mesmo valor, né? De modo que a vírgula desapareça, que ela suma. Então, neste caso aqui, ó, nós vamos considerar esse número que tem número de casas, que é o 0,504. Temos 3 casas. Nós vamos tanto multiplicar este número quanto 1,2 para que suma, no caso, a vírgula aí, tá? Então, e depois nós iremos fazer as divisões. Então, aqui, por exemplo, nós temos a seguinte situação, ó. Multiplicando 0,504 por 1000, vai dar 504. E 1,2 por 1000 dá 1200. Vejam que, no caso aqui, resultado final, ó, as vírgulas elas desapareceram. Aí, só para relembrar, né, com assim, alguns conceitos básicos. Então, no caso aqui, ó, o 504 ele é chamado de dividendo. Esse 1200 é chamado de divisor. Assim, o resultado aqui da divisão é chamado quociente. E no caso aqui, o zero é chamado de resto. Então, qual que é o procedimento? Ó, 504 é menor que 1200. Então, nós vamos acrescentar um zero, tanto no dividendo quanto no quociente. Com isso, vai no caso, formar o número 5040, que ele é divisível por 1200. Aí depois nós iremos efetuar a divisão normalmente. Então, ó, 5040 dividido por 200 vai dar 4, vai dar 4.800. Fazendo todas assim as subtrações possíveis, vai sobrar no caso aqui 240. 240 não dá para dividir por 1.200. Acrescenta mais um zero. Então vai ficar 2.400 por 1.200, vai dar 2, dá resto zero. Essa aqui é uma regra que nós assim utilizamos bastante, né? E aí nós vamos agora fazer aqui, nós vamos agora aqui praticar. Nós vamos fazer aqui de uma maneira diferente dessa que apresentamos agora, tá? Então é o seguinte, deixa eu tirar aqui do módulo. Vamos lá. Diz assim, 12 amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos R$ 390,40.
Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os 12 amigos, caso quanto cada um pagou, né? Vamos fazer aqui da seguinte maneira, ó. Imaginemos que nós vamos colocar aqui assim em forma de fração. 390,48 dividido por 12 pessoas, tá? Então é o seguinte, ó, o nosso dividendo aqui é o 390,48, nosso divisor é 12. Esse número aqui da fração, gente, a parte superior, é chamado de numerador, e no caso aqui, esse 12 é chamado de denominador. Para o cálculo ficar um pouquinho menor, mais simples, um método aqui bem prático e bem bacana de fazer. Ó, vejam que no caso aqui eu tenho o número decimal e o número, no caso aqui, é natural, né? Aqui, ó, esse número decimal, nós temos duas casas após a vírgula. Então vamos fazer aqui, ó, multiplicar o numerador e o denominador por 100. Por que por 100? Nós temos duas casas que aí, no caso, estão assim após a vírgula, tá? No caso, que é o 48 aqui, ó, tá? São centavos. Então, se multiplicarmos aí, o que vai acontecer? Ó, deixa eu fazer aqui para vocês. 390,48 multiplicado por 100. E também vamos fazer o 12 multiplicado por 100. Baseado, gente, assim como vimos no exemplo anterior. Multiplicando aqui por 6, quer dizer que a vírgula iria deslocar à direita, iria sumir, no caso aí, essa vírgula. Ficaria 390.048. E no caso aqui, nós iremos fazer... Aí aqui, gente, fazendo a multiplicação, ficaria no caso 1.200. Ou seja, nós iríamos agora fazer a divisão de 39.048 por 1.200, tá? Então, fazendo aqui a armação, no caso, este valor de 39.048 vai ser o nosso dividendo. Nosso divisor seria, no caso, aí 1.200, tá? E aí, fazendo, no caso, a divisão, no caso aqui seria assim, ó. 3.904 dividido por 1.200, tá? Então, aqui no caso, daria, no caso, no quociente, o número 3, tá? E aí, gente, 3 vezes 1.200 daria 3.600. Então, aqui ficaria 3.600, tá? Aí, fazendo a diferença, no caso aí, no caso desses valores, 4 tira 0 vai dar 4. Deixa eu fazer aqui. 0 tira 0 dá 0. Depois dá uma arrumadinha. 9 tira, no caso, 6 dá 3. E 3 tira 3 dá 0. Então, deixa eu dar aqui uma arrumada. Então, essa seria a diferença entre os valores. E aí no caso, nós temos que agora, que no caso aqui assim, abaixar o número 8. No caso aí, né? Aí agora, turma, vamos fazer aqui, não dividir o 3.048 por 1.200. Nesse caso aqui, nós vamos fazer todos os cálculos no tabuada. Aqui tem que ser o número 2. Porque 1.200, no caso, dividido por 2, ou perdão, vezes 2, é 2.400. E 1.200 vezes 3 ultrapassa, no caso aqui, o nosso dividendo, que seria o número 3.048, né? Então é o seguinte, aqui colocando o número ficaria o seguinte, 2.400, dá para dividir, né? E aí, seguinte, de novo fazendo a diferença da esquerda, da direita para a esquerda, né? 8 tirando 0 dá 8.
4 tira 0, dá 4. Vou dar uma arrumadinha aí, pessoal. É aquela regra aqui, ó. O 0 não dá para tirar 4. Nós vamos tirar do vizinho. Então aqui vai virar 2. E aqui vai virar 10. 10 tira 4 daria 6. E aí, turma, aqui daria 0, né? No caso aí. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Daria 0. Feito essa diferença aí. Aí, pessoal, nós teremos a seguinte situação ainda. Esse número aqui, gente, ele ainda não é exato. Ainda não é. Aí, fazer agora o seguinte, ó. 648 dividido por 1.200. Não dá. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos acrescentar um zero aqui neste novo dividendo. Acrescentaremos aqui uma vírgula, tá? Para a divisão. Aí, seguinte, ó. Que número agora nós vamos ter que colocar aqui no caso aqui para chegar próximo ou igual a 6.400? Será o 5, porque 1.200 vezes 5 vai dar, no caso aí, 6.000. Então aqui vai dar 6.000. Novamente, fazendo aí essa diferença. Deixa eu diminuir aqui a fonte. Agora vai dar melhor essa conta. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aí. Dar aqui um ajuste. Sim, agora ficou ok. Aí, seguinte. Deixa eu aumentar também aqui. Temos a seguinte situação. Fazendo aqui essa diferença, no caso aqui, começando da nossa direita para a esquerda, vai ficar o seguinte. 0 tira 0 vai dar 0. 8 tira 0 vai dar 8. 4 tira 0 dá 4. E 6 tira 6 dá 0. Então, dando aqui uma ajustada no resultado, vai formar aqui o número de resto aqui, ó, 480. Também não dá para dividir por 1.200. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, no caso, que está menos 0 aqui, certo? Vai ficar 4.800 dividido aí, turma, por, no caso aí, por 1.200. E aí o resultado vai dar 4. 1.200 vezes 4 vai dar 4.800. Logo, o resultado agora aqui vai dar exato. Então, finalizando aqui esta conta. Vai ficar então no caso aqui menos 4.800. E fazendo a diferença 0,000. Logo, no caso aqui, a nossa resposta, como foi apresentado no início, qual vai ser o valor para cada um? Vai ser R$ 32,54. Alternativa E. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos!